Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, terça-feira, 12 de maio de 2020. A agenda de leitura da lição 7 da classe dos jovens se intitula Sansão é traído pelos seus inimigos. O texto bíblico se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 22. Nesta passagem bíblica, em Juízes 16, nós vemos que os problemas de Sansão com as mulheres continuam. No início do capítulo, nós somos informados que ele teve relações sexuais com uma prostituta, desprezando completamente o mandamento do Senhor com relação à sua pureza, ao chamado do niseriado. Sansão aqui, após isso, nós lemos que ele acabou se apaixonando por Dalila. Vendo que ela o atraía, seus inimigos a procuraram e ofereceram boa quantia de prata para que ela descobrisse qual o segredo da força de Sansão. Ela aceitou a proposta e começou as investidas para cima de Sansão. Mas Sansão mentia a ela, e todas as vezes que a armadilha era montada, ele a derrotava, pois a sua força permanecia. Após 3 tentativas fracassadas e pela muita insistência de Dalila, Sansão acabou contando que o grande segredo da sua força estava no seu cabelo crescido, que era um símbolo do seu pacto com Deus. Caso seu cabelo fosse cortado, a sua força o deixaria, e ele seria um homem normal. Quando ele estava dormindo, em certa ocasião, os seus inimigos cortaram seu cabelo, e a sua força se foi. Quando os filisteus o atacaram, ele não pôde resisti-los. Sansão foi preso, os filisteus o cegaram e passou a viver como um escravo. Meus amados, este é um homem a qual definitivamente os servos de Deus devem olhar atentamente, pois toda a sua tribulação é fruto do seu desdém em relação à santidade de Deus. Sansão brincou com o pecado e julgou que não havia ninguém mais esperto do que ele. Ele achou que a sua força resolveria tudo, inclusive a sua tolice. Ele não percebeu que quem o derrotou na verdade não foi uma simples mulher, mas sim uma astuta e gananciosa mulher. O tolo Sansão está agora preso, cego e escravizado, servindo assim como um exemplo do que acontece com aqueles que se desviam do Senhor e zombam do seu chamado. Passado um tempo, o cabelo de Sansão começou a crescer ao tamanho que tinha quando foi cortado pelos filisteus. E durante uma grande celebração, os filisteus tiveram a ideia de trazer Sansão para divertir a multidão que se reuniu no estádio. Ele foi guiado por um moço, e Sansão pediu para este moço para que ele fosse colocado entre as colunas do lugar. Quando Sansão percebeu aonde estava, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que voltasse às suas forças. Deus o ouviu e ele destruiu as colunas. Toda a estrutura veio abaixo, matando a ele e a todos os que estavam presentes naquele estádio. Em seu último ato, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Mas a sensação que fica, pelo menos para mim, é a sensação de frustração. Sansão poderia ter vivido muito mais, ele poderia ter feito muito mais, mas ele acabou escolhendo brincar com o seu propósito e com seus dons. Ele flertou com o pecado e desprezou a astúcia dos seus inimigos. Tudo isso, amados, lhe custou muito caro. E, a meu ver, a grande força que Deus lhe deu, que poderia ter acabado de vez com os inimigos de Israel, foi desperdiçada. Deus abençoe a todos e até a próxima agenda de leitura da lição da classe dos jovens.